Nós estamos diante de uma parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola ela nos traz tantos ensinamentos, que de repente aquilo que para nós talvez seja o ponto central, a gente acaba deixando de analisar, de observar outras partes do Evangelho, porque talvez a centralidade para nós desse Evangelho seja o retorno do filho aos braços do pai, para a casa do pai. Sem dúvida nenhuma, essa atitude de reconciliação, de pedir perdão, a atitude do pai de ir ao encontro do filho, de sair, de abraçá-lo, de beijá-lo, de dar roupas novas, de colocar anel nos... Ou seja, tudo isso tem um sentido. Tudo isso é importante para que a gente entenda, para que a gente reflita, mas eu queria destacar algo que talvez passe um pouco despercebido nesse Evangelho. Quando começa assim a dizer o Evangelho: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Eu quero separar aqui, para a gente entender melhor, em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoa, formada pelos publicanos e pelos pecadores. O segundo grupo de pessoas, formado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Quem é esse primeiro grupo de pessoas que aqui no Evangelho chama dos pecadores e publicanos? Aqueles miseráveis, aqueles que de repente reconhecem a sua miséria, o seu pecado, a sua fragilidade, aqueles que reconhecem que estão diante de Deus, aqueles que reconhecem que precisa levar um banho da misericórdia de Deus, que precisa passar por uma reconciliação com Deus, por um processo de mudança, por um processo de conversão. Esses são os pecadores. E por que que esse grupo ele deseja isso? Porque é o grupo que vai para escutar o Senhor. Diz o Evangelho, né? Os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Por que que eles se aproximaram de Jesus? Porque eles sabiam, eles já tinham ouvido que Jesus era aquele que pregava uma vida nova, pregava a reconciliação, é aquele que amava as pessoas, que acolhia as pessoas, aquele que trazia uma proposta diferente de vida para as pessoas. Então, mesmo reconhecendo o seu pecado, mesmo reconhecendo a sua miséria, os pecadores e os publicanos queriam essa vida nova, esse desejo de renovar, de ser diferente, de ser melhor, de transformar a sua vida. Esse é o desejo desse primeiro grupo. O segundo grupo, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Quem eram os mestres da lei? Quem eram os fariseus? As pessoas tidas de religião. Quem tinha religião eram os mestres da lei. Quem tinha religião eram os fariseus. Ou seja, os pecadores queriam escutar Jesus. Os que tinham religião eram os que apontavam o dedo. Eram os que criticavam. Eram os que condenavam as pessoas. Aqueles que estavam criticando, porque diz assim o Evangelho: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aqueles que tinham religião eram os que estavam condenando Jesus. Mas está sentando com os pecadores, está ceando com os pecadores. Ou seja, qual o coração que é mais distante de Deus? Qual o coração que está mais distante do Senhor? Daquele pecador que quer a misericórdia, que quer se voltar para o Senhor, que quer uma vida nova, ou aquele que é conhecedor da religião, da fé, e apontava o dedo? A pergunta é: qual grupo hoje que nós nos encontramos? De que lado nós estamos nesses dois grupos? Daqueles que são os reconhecedores dos seus pecados, das suas misérias, dependente da graça de Deus, que quer buscar Deus, que quer uma vida nova, que quer uma conversão, que quer uma mudança de mentalidade, ou seja, a metanoia, ou aquele da religião? Não, eu vou na missa,
eu conheço a Bíblia, eu rezo o terço, eu conheço o catecismo, eu já frequento o grupo há tantos anos, eu já frequento o movimento há tantos anos, eu já estou nessa igreja há tantos anos, ou seja, me dá o direito de dizer para o outro, ele não tem condições nenhuma de estar na coordenação daquele grupo, ele não tem condições nenhuma de ser ministro da Eucaristia, ele não tem condições nenhuma de ser diácono, ele não tem condições nenhuma de estar à frente de nenhum movimento. É o fariseu, é o mestre da lei, aquele que tem a religião, mas se sente melhor do que os outros, aquele que tem a religião, mas acha que o seu coração está próximo de Deus, mas na verdade está distante de Deus, porque tem uma vida de acusação, tem uma vida de condenação. É preciso que a gente reflita, porque nem sempre nunca estar no banco da igreja, estar no altar do Senhor, nos dá o direito de acusar ninguém, nos dá o direito de apontar o dedo para alguém, nos dá o direito de dizer assim, olha, igual fizeram com Jesus, mas começaram a criticar porque ele está se envolvendo com aqueles pecadores, porque ele está ceando com aqueles pecadores, ele está colhendo aqueles pecadores, mas foi exatamente para isso que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, mas veio para os enfermos, para os doentes. Ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores. Então a proposta de Jesus é exatamente essa, não ser como um deles, mas estar no meio deles. A gente não é para viver uma vida mundana, mas nós vivemos no mundo. Quem entende diferente precisa rever. A gente não pode ter uma vida mundana, mas a gente tem que viver no mundo, na sociedade, no meio das pessoas, e é ali que a gente precisa fazer a diferença, é ali que as pessoas precisam ver Deus em nós, é ali que a gente precisa testemunhar aquilo que nós cremos, porque cada vez mais, aqueles que creem, talvez sejam aqueles que dividem. A gente tem presenciado tantas coisas, a gente tem ouvido, a gente tem visto tantas coisas, que muitas das vezes, a grande divisão da igreja não está fora da igreja, está dentro da igreja. As grandes críticas, as maiores críticas não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. As maiores maldades não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. As grandes calúnias, as grandes difamações, as grandes acusações não estão fora da igreja, estão dentro da igreja, porque da fora da igreja, talvez você já espera que o homem possa fazer isso, que alguém possa fazer isso. Mas de repente, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que são conhecedores, se sentem no direito de julgar a A, B, a C. Ou seja, é preciso que a gente tenha essa atitude de hoje. Daquele primeiro grupo dos pecadores, dos publicanos, que procuraram o Senhor para poder escutá-lo. Ou seja, eu quero o Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente, eu trago aos teus pés as minhas misérias, os meus erros, as minhas mazelas, as minhas fragilidades, eu trago aos seus pés, porque eu quero, e é exatamente isso que nos traz aqui, é termos a certeza que temos diante de nós um Deus que é infinitamente misericórdia, um Deus que é amor, um Deus que é reconciliação, que vai falar hoje na leitura, um Deus que se reconcilia, mas são apresentados dois grupos, aqueles que são reconhecedores da sua miséria, e aqueles que se sentem no direito de acusar, e não acusaram qualquer pessoa, acusaram o próprio Cristo, acusaram Jesus. Ele está sentando com os pecadores, ele está se aproximando com os pecadores, mas é exatamente isso, foi exatamente isso que Jesus fez. Por isso que eu falo, é preciso que a gente pare hoje, que a gente reflita de que lado nós estamos. Se nós somos aqueles os quais dividem os grupos, movimentos que acusam, que se sentem o direito de dizer, esse tem condições, esse não tem condições, esse pode, aquele não pode, eu acho justo, eu acho injusto, ou seja, a gente se torna o juiz da vida dos outros. Isso é o quê? Isso é um cristianismo de máscara, um cristianismo vazio, um cristianismo que não se preocupa com o bem-estar do outro, mas se preocupa com o sucesso do outro, preocupado com o sucesso do outro, preocupado, de repente, achando que é mérito, estar aqui, estar na coordenação, estar no altar, fazer qualquer coisa da igreja, não é mérito nosso, não é mérito nosso, Deus não nos dá nada por mérito,
Deus nos dá por amor e por misericórdia. Eu não sou diácono por mérito, eu não tenho condições nenhuma de ser diácono, eu não tenho mérito nenhum de ser diácono. O que eu tenho, o que Deus me dá é missão, o que Deus dá é trabalho, e assim Ele faz com cada um de nós, assim Ele faz com a nossa vida. Então não é por mérito, não é por bondade nossa, assumiu um cargo, foi chamado a um ministério por bondade, não, é missão, é responsabilidade que Deus dá, não é mérito, é misericórdia de Deus, não é porque somos merecedores, não é esse o critério de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando chama os apóstolos, Ele não chama os santos, Ele chama os pecadores que se tornaram santos. Ele chama aquele que o nega, Ele chama aquele que o trai. É esse aqueles que Jesus chamou, e por isso que Ele nos chama, porque Jesus olha para cada um de nós e não vê em nós um coração santo, mas talvez vê em nós um coração com possibilidade de se tornar santo. Deus sabe de tudo aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida, por isso que Ele nos chama, por isso que Ele nos convida, por isso que Ele nos atrai a todo momento a Ele, exatamente por conta disso, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que um dia nós podemos ser. E aquilo que nós podemos ser, nós conseguimos pela sua graça, pela sua misericórdia, por amor, não porque somos bons, não porque somos intelectuais, não porque somos conhecedores de tantas coisas, não porque conhecemos a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse, não é esse o critério de Deus. Deus não nos ama pela nossa capacidade, não é esse o critério. Por isso que as pessoas tinham facilidade para criticar, por isso que apontaram o dedo para Jesus, mas Ele está ceando com os pecadores, Ele está se juntando aos pecadores, ou seja, os que estavam, o que acreditavam, que tinham fé, que tinham religião, eram aqueles que tinham os piores comportamentos. Os pecadores não, os publicanos é aqueles que estavam querendo ouvir. Os da religião eram aqueles que apontavam, que criticavam. Por que isso? Que incoerência é essa que nos mostra hoje o Evangelho? O filho mais novo pegou a sua herança, gastou todos os seus bens, diz com as meretrizes, com as prostitutas, no mundo totalmente descontrolado, desregado, mas quando ele chega em um determinado momento da sua vida, ele sente o desejo de voltar para o pai, voltar para os braços do pai, reconhece o vazio do seu coração, reconhece as marcas que o pecado deixaram, reconhece as feridas que o pecado deixou, reconhece a necessidade de reconciliar novamente com o pai, e assim ele faz, toma essa atitude e volta. O menino, o outro irmão, de bom comportamento, obediente ao pai, o que ele faz? Quando ele avista de longe a festa da reconciliação, quando ele avista de longe as músicas que haviam feito, tinha festa na sua casa, ele se alegra com o retorno do irmão? Não, ele não se alegra com o retorno do irmão, ele fica com raiva. Ele fica com raiva, mas era o obediente, era aquele ali que estava ao lado, era aquele que escutava, mas foi ele que deu o contra-testemunho, porque era ele que deveria acolher o irmão, era ele que deveria se alegrar com o irmão. Ou seja, o filho mais novo que errou representa os publicanos e os pecadores, e o outro filho mais velho representa então os mestres da lei e os fariseus. Que filho nós somos? Aqueles que não se alegram com o retorno de alguém? Aqueles que questionam a conversão de alguém? Aqueles que questionam o desejo do coração de alguém que errou, alguém que pecou e está voltando para Deus? E olha lá, no mutirão da confissão, vai aparecer, quarta-feira vai aparecer aí, no mutirão da confissão, pecou o ano inteirinho, mas na quarta-feira vai estar aqui. Louvado seja Deus, porque é numa dessas que a pessoa vem e daqui ela não sai mais. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa se alegrar com aqueles
que estão o ano inteiro fora da igreja e virão aqui na quarta-feira para se confessar. E estão indo em todas. Não digo se alegrar, porque eles estão fora o ano inteiro, não é nesse sentido. Eu estou dizendo ao contrário, pelo retorno deles. Mas, muitas das vezes, o que a gente faz? Como mestre da lei, como um fariseu, não adianta. Ficou o ano inteiro, vem aqui, se confessa, volta um ano depois, mas a gente precisa entender que o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. E essa cura pode acontecer no momento da reconciliação e ele permanecer na igreja, assim como já aconteceu com tantas outras pessoas. Então, que possamos hoje refletir que tipo de grupo de pessoa nós somos, ou até mesmo que tipo de filho nós somos. O que está retornando aos braços do Pai, ou que se aborreceu porque o nosso irmão voltou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.